Afinal, como é que uma série consegue gastar milhões de dólares em dragões, batalhas e efeitos especiais e ainda assim terminar uma temporada deixando a gente com mais perguntas do que respostas? House of the Dragon, galera, acabou de encerrar a sua terceira season repleta de mistérios, reviravoltas, mortes e principalmente algumas decisões que fizeram muita gente ficar com a cachola fervendo. E bem, isso não é novidade. Mais uma vez, a série conseguiu também dividir os fãs por causa de incoerências, mudanças em relação aos livros, possíveis furos de roteiro, coisas que simplesmente não fazem aí muito sentido. Ou será que só faltou aquela falta de explicação dos roteiristas? E bem, é justamente isso, pessoal, que a gente vai falar no vídeo de hoje aqui no Voo do Dragão. Porque eu reuni algumas das maiores pataquadas, furos de roteiros e perguntas que House of the Dragon simplesmente decidiu deixar pelo caminho nessa terceira temporada. E já vou avisando, vai ser aquele vídeo pesado. Provavelmente eu vou reclamar bastante e talvez eu até me revolte em alguns momentos. Mas calma, isso não significa, galera, que eu tenha odiado por completo a temporada ou que eu acho que tudo em House of the Dragon é ruim. Muito pelo contrário, a série também teve seus acertos, seus momentos incríveis e coisas que funcionaram muito bem. Só que elas a gente não vai falar no vídeo de hoje. E isso é a minha opinião aqui no canal. A minha ideia aqui não é convencer ninguém de que isso faz sentido ou que a série é ruim, e sim conversar com vocês aqui sobre tudo que a gente tá abordando. E eu quero, é claro, que a conversa continue aí embaixo nos comentários, beleza? Combinado? Já deixa seu like aí embaixo e a sua inscrição aqui no Voo Dragão e bora pro vídeo. Otto Hightower em Porto Real. E bem, galera, vamos começar com uma das coisas que deu um nó na cabeça de muita gente lá no começo da temporada, quando a Rhaenyra toma a capital no episódio 2. De maneira surpreendente, quem acaba aparecendo é o próprio Otto Hightower. E é bizarro, afinal lá na primeira metade da segunda season, ele tinha ido lá pra Campina para buscar uma aliança com os Tyrell. E já mora um baita problema, porque se passam vários episódios, o que seriam até várias semanas ou meses na cronologia da série, e todo mundo esquece dele, nem mesmo se perguntam. Afinal, a Campina não é tão longe. No final das contas, o Otto estava todo esse tempo preso nas próprias masmorras da capital, bem debaixo do nariz de todos os verdes e da própria família. E aí mora a grande questão. Eu acredito aqui, pessoal, que isso não chega a ser um furo de roteiro, mas é incrível pensar que nenhum criado, nenhum soldado, nenhum carcereiro entregou que a mão do rei, o pai da rainha, estava preso ali esse tempo todo. Outro ponto é que o Larys já havia saído da cidade há vários dias, e mesmo assim ninguém entregou o Otto pro Aemon ou pra Alicent, por exemplo. Pensem que se algum verde descobrisse isso mais tarde, antes da Rhaenyra tomar a capital, poderia claramente condenar quem estava mantendo o Otto ali à morte. E lá na frente, quando o carcereiro entrega o Otto pro Daemon, ele acaba dizendo sim que é um presente do Larys. Mas como ele sabia que os negros tomariam a cidade com tanta convicção? Algo que nem mesmo o próprio Aemon imaginava. Ou seja, galera, é uma sequência aí de conveniências e improbabilidades que não chegam a ser um furo de roteiro, mas pra mim aqui fica bem difícil de explicar. Alicent Hightower versus os seus filhos. E aqui, galera, nós temos talvez uma das coisas mais sem sentido que eu já vi em todo o universo de Game of Thrones, que foi a própria Alicent tentando a todo custo assassinar o seu próprio filho lá em Harrenhal. E eu entendo, galera, que a série aqui fez sim uma construção a respeito dessa personagem, ou seja, os roteiristas montaram em um argumento para ela agir dessa forma. Afinal, na adaptação de HBO, bem diferente dos livros, Alicent foi uma pessoa manipulada e guiada pelos interesses do outro e transferiu isso para os próprios filhos, Aegon e Aemon, dois monstros no qual ela colocou no trono por vontade do pai. Pelo menos é essa a explicação que os roteiristas de House of the Dragon dão pra gente. Mas convenhamos aqui que a série fazia a própria mãe, além de entregar a cabeça do Aegon para sua rival com as próprias mãos até Harrenhal, do outro lado do Westeros, matar o seu filho, é uma insanidade. Acredito que algo que nem Maegor, o Cruel, foi capaz de fazer, ou seria se ele tivesse filhos. Nem os piores vilões de Game of Thrones tiveram tamanha frieza. E o mais bizarro de tudo, galera, nessa primeira season, é que no primeiro episódio, depois da Alice prometer a cabeça do Aegon pra Rhaenyra, ela chega, galera, a ficar decepcionada a saber que o seu filho fugiu da capital e ela não vai conseguir cumprir a sua promessa com a sua rival. Quando ela descobre pelo Aemon que o Aegon sumiu, fica nítida a expressão de decepção dela. Como se não bastasse, a série fez a Alicent viajar milhares de léguas até Harrenhal para matar o próprio filho. Plano esse que inicialmente dá errado. E bem, ela até poderia desistir ali. E até foi o que eu pensei, afinal, a Rhaenyra e ninguém mais estava ali vendo. Mas não, galera, ela simplesmente entra em desespero, acha uma planta venenosa, ou seja, tem um novo plano para fazer um chá para tentar matar o seu filho de vez, praticamente condenando a morte sem qualquer piedade. E pensem aí comigo, essa é a própria Alicent que na primeira temporada fez de tudo para defender o Aemon com unhas e dentes, inclusive atacou a herdeira do trono
trono a Rhaenyra na frente de toda a corte e agora simplesmente está tentando matar o seu próprio filho que ela defendeu com um chá. Pra mim, isso é um nível de psicopatia e frieza que, galera, precisa ser estudado. Até porque, numa guerra, o Aemon, nesse contexto da própria série, tá longe aí de ser um dos piores personagens que existe. Inclusive, ele tá completamente inerte, fazendo nada lá em Harrenhal e não oferece nenhuma ameaça pra Rhaenyra. E aliás, aqui a gente tem uma nova pergunta sem explicação. A partir do momento que a Rhaenyra descobriu que o Aemon estava lá em Harrenhal, por que ela não mandou, por exemplo, o Wolf ou o Rugg com seus dragões para matar o príncipe Caolho? Sem dúvidas, 2 ou 3 dragões ali, talvez até juntando com Carax, conseguiriam resolver tudo isso rapidinho. Afinal, esse é o próprio plano que ela tentou justamente no primeiro episódio dessa temporada. Tudo bem, a gente tinha Tumbleton, mas a cidade até agora, até naquele momento, não estava oferecendo nenhuma ameaça real para Rhaenyra. Tenho certeza que algumas horas sem o Vermítor ou Asa Prata ali não fariam ela perder a guerra. Bem, para mim, esses pontos aí não fazem sentido nenhum, mas me digam o que vocês acham nos comentários. Birra da Rhaena com a Rhaenyra. E outra coisa, pessoal, que eu não consegui comprar de maneira nenhuma foi essa birra da Rhaena Targaryen com a Rhaenyra no final da temporada, principalmente da maneira que foi mostrada no último episódio. É claro, a Rhaenyra aqui tá longe de ser a flor que se cheire. Ela manteve a Rhaena e suas mães presas desde que chegou à capital, apenas com algumas horas de ar livre e até chegou a afastar a coitada da Jaehaera. E lá no episódio 8, a Rhaena acaba despejando todo o rancor que ela tem pela rainha, dizendo o quanto ela é horrível e egoísta, que a Rhaenyra só pensa em usar ela e tá longe de se importar com a própria Rhaena de verdade. Mas afinal, Rhaena, não é muito diferente do que sua própria família fez contigo, né? Talvez até muito pior. A coitada mal nasceu e já foi condenada a casar com o abusador de seu próprio irmão, que mal ligava pra ela. Fora que, assim como a série mostrou pra gente, a própria Alicent tentou enganar e manipular a Rhaena pra fugir dali. Inclusive, tentou deixar até a Jaehaera pra trás, falando que elas iriam voltar mais tarde, ou seja, claramente mentindo pra Rhaena, que percebeu isso na hora. A Rhaena, pessoal, inclusive, fica irritada com a Rhaenyra nessa cena, quando ela não dá bola pros insetos que ela tá falando. Mas não é muito diferente do que a própria série mostrou a mãe dela fazendo com ela desde criança, assim como foi mostrado, por exemplo, lá na primeira temporada com a Rhaena ainda jovem. E aqui, galera, temos um dos piores pontos que os roteiristas parece que esqueceram, que foi sangue e queijo, que muito bem, daí sim, poderia ser usado para justificar o rancor que a Rhaena tem dos negros. Afinal, muita gente acredita ainda que foi a própria Rhaenyra quem mandou matar os filhos da Rhaena. E querendo ou não, a série confirmou que foi o próprio Daemon por trás desse plano. Então, por que diabos a Rhaena nunca questiona a Rhaenyra ou o próprio Daemon sobre isso? E bem, vocês podem dizer que a Rhaena sabe através das visões e tudo mais, mas então, se ela sabe ou viu algo, saberia que a Rhaenyra talvez é uma boa pessoa e tá agindo através da profecia que a própria série criou. Afinal, lá na segunda season, a Rhaenyra deixa bem claro que jamais seria capaz de fazer algo assim pros filhos da sua irmã, da Rhaena, que ela mesma diz que é uma pessoa inocente. Fora que eu preciso dizer que eu também não consigo comprar, galera, toda essa preocupação que a Rhaena tem com o filho que ainda não nasceu. Lógico, é mostrado ela tendo visões sobre esse bebê sendo tomado, inclusive a Alicent fala toda hora pra ela sobre isso, que a Rhaenyra vai tomar aquele bebê e tudo mais. Sendo que na segunda temporada, quando o filho dela tem a cabeça arrancada, ela literalmente diz que isso acontece toda hora. Crianças toda hora morrem e não chora uma lágrima. Então, a própria Rhaena, que cagou com seu primogênito, superou em menos de um episódio a morte brutal dele, agora tá neurótica sobre um bebê que ela nem sabe que vai existir e nem nasceu ainda. A bruxa de Harrenhal. E aqui, pessoal, mora um dos maiores problemas, não só dessa season pra mim, mas como talvez de toda a série até agora, Alice Rivers. Enquanto ela ajudou o Daemon a abandonar a sua ideia de reunir exércitos, tomar o trono pra si, pra apoiar a Rhaenyra, inclusive mostrando pra ele spoilers até os dias de Game of Thrones, na segunda temporada a Alice tá literalmente nem aí pros negros, muito pelo contrário. Ela resolve abraçar as próprias ambições e começa a manipular o Aemon para que ele seja só seu. E sim, até tem uma explicação para isso na maldição que ela revela lá no episódio 8, que eu vi que pouca gente entendeu. No final da temporada, a Alice revela que ela está amaldiçoada a servir o Senhor do Castelo por toda a eternidade. Nesse caso, eu entendi que, de acordo com os próprios roteiristas, o Daemon queria sair do castelo na segunda temporada. Ele era o dono do castelo naquele tempo. Logo, a Alice acabou empurrando ele para a Rhaenyra, afinal era o desejo dele, entre aspas. Enquanto agora na terceira season, o Aemon tá carente e está abandonado. Logo ela, seguindo a sua maldição, acaba acolhendo e fornecendo proteção, segurança e até uma própria linhagem pro príncipe Caolho. E bem, eu não sei se vocês conseguiram comprar essa ideia, mas não foi o meu caso. Afinal, se Alice Rivers está ali para servir o senhor do castelo, por que diabos ela não ajudou o Daemon Targaryen a
a conseguir os seus exércitos, e sim, na segunda temporada, acabou agindo contra a vontade dele. No caso, com a amaldiçoada, ela teria permissão de saber o que é melhor para aquele que está tomando o local, que no caso seria apoiar a Rhaenyra. Bem galera, pra mim não faz nenhum sentido. Aemon e Vhagar sumida. E sim pessoal, falando dele, tá aí uma das maiores pataquadas da season inteira, Aemon Targaryen. De fato, a gente precisa ser sincero que os livros aqui não ajudam muito, até porque tanto em Fogo e Sangue quanto na adaptação da HBO, depois aí de Pouso das Gralhas e de se tornar regente, o Aemon Targaryen mal tem o que fazer na história. A história dele se resume nem em 2 ou 3 páginas. Um ponto positivo aqui é que os roteiristas nos livraram daquelas visões absurdas que o Daemon teve no Castelo Amaldiçoado, mas mesmo assim, não dá pra negar o quão inútil foi o Aemon nessa season. Foram aí 5 episódios basicamente fazendo nada lá em Harrenhal. E bem pessoal, certo deixar o personagem de molho já que não tem nada pra inventar e os roteiristas parece que nessa série não tem criatividade, mas precisamos de 5 episódios assim, batendo papo e acordando alucinado ao lado da Alice toda hora. E se esse problema, galera, se limitasse somente ao Aemon, até que ok. O ponto é que aqui ele vai além disso, e essa falta de criatividade e de sem ter o que fazer se estende a outros personagens. Um dos maiores exemplos aqui, é claro, é o próprio Daeron Targaryen. E sim, galera, eu entendo o quanto é chato ficar citando os livros aqui. Afinal, fica parecendo que eu quero dizer que nos livros é tudo melhor. E bem, eu quero que vocês entendam que o problema aqui não é fazer mudanças. Elas podem até ser bem-vindas sim. O problema é você ter um personagem riquíssimo e tão poderoso quanto o Daeron e deixar ele fazendo nada a temporada inteira. Enquanto lá, em Fogo e Sangue, ele é um príncipe corajoso e honrado, um contraste ao Aemon e ao próprio Aegon, aqui ele não passa de um menino aquado e manipulado toda hora pelo Ormond. E lá se vão novamente quase 5 episódios que esse personagem não fez nada. Foram 5 episódios de manipulação, dele sofrendo nas mãos do Ormond, dele com medo do tio e nunca com uma atitude. Chega a ser bizarro porque ele recebe o título de audaz pelo Ormond simplesmente por fazer nada. Na série isso acaba sendo quase que uma piada. Enquanto lá nos livros, galera, o Daeron recebe esse nome justamente por ter salvado os exércitos dos verdes na Batalha de Vinho e Mel, que foi totalmente cortada da série, assim como muitas outras. E aqui, galera, tá outro problema que eu não posso deixar de comentar, que é o número de batalhas cortadas. Tudo bem, eu entendo que batalhas custam dinheiro, são caras, difíceis de produzir e às vezes atrasam a estreia da série. Mas afinal, então, por que diabos a HBO escolheu então adaptar a Dança dos Dragões? Se fosse para adaptar coisa fácil, eu pegava então o reinado do Baelor. Afinal, pessoal, nós estamos vendo a Dança dos Dragões, a grande guerra civil Targaryen que envolveu mais criaturas do que qualquer outra. E até agora, tirando o confronto de Pouso das Gralhas, mal tivemos outro confronto realmente digno. E o pior é pensar que a série já está na sua penúltima temporada. Já foram 26 dos 34 episódios e pra mim nós não tivemos nenhuma batalha nível Game of Thrones mesmo. Se a gente pegar as maiores batalhas de Game of Thrones, Hardhome, Spoils of War, Batalha dos Bastardos, até a Batalha ali na Muralha, todas elas pra mim parecem mais épicas e grandiosas do que qualquer uma que a gente viu em House até agora. E bem galera, eu quero também fazer um vídeo só sobre as batalhas cortadas, afinal tem muita coisa legal, conflito, evento que a HBO infelizmente acabou deixando pra trás. Por hoje eu fico por aqui das minhas reclamações, deixe o seu like, o seu comentário e a sua opinião aí embaixo, além da sua inscrição aqui no Voo do Dragão, é claro. Até o próximo vídeo pessoal, valeu e fui!